Bom dia! Bom dia, pessoal! Vamos começar a live com a Camila Espinosa. Vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje. Vamos esperar a Cam entrar. Bom dia, sejam bem-vindos. Ansiedade. É um tema super gostoso. Ó, alimentar consciente e ansiedade. Ai, deixa eu fixar aqui. Não tô conseguindo. Fixei. Isso. Olá, bom dia, Rose. Bom dia, pessoal. Vamos entrando. Vou chamar a Camila aqui. Vocês me escutam? Me ouvem bem? De Portugal, pertinho. Olá, Maria. Pertinho aqui de mim. Oi, oi. Vamos entrando. Bom dia. Vou chamar a Camila. Cami. Bom Olá. dia! Tudo bem, Ale? Tudo bem, e você? Saudade. Tudo ótimo! Pois é! Logo cedinho aqui, que delícia! Com carinha de Cedinho aqui sono e tudo! para falar de um tema super gostoso. Aí já é quase hora do almoço, né? Aqui já é. Gente, eu mexi num negócio aqui. Deixa eu ver se eu. Ai, cancelei. Pera. Ups. Ai, tá bom aqui. Vamos lá. Cami, eu vou me apresentar porque eu acho que tem muita gente nova aqui também. Depois, em seguida, eu te apresento. Para quem não me conhece, bom dia. Sou a Alessandra, sou nutricionista, consultora da Pura Vida. E hoje a gente está com uma convidada super especial, querida, a Camila Espinosa, que ela é especialista em alimentação consciente. Estuda muito sobre esse assunto, então por isso que ela está aqui hoje para compartilhar um pouquinho de tudo que ela já estudou e compartilhou aí já com milhares de pessoas, né, cara? Isso, meu trabalho ele é justamente fazer com que as pessoas mudem de comportamento em relação à alimentação, que elas desenvolvam essa consciência mesmo, através do autoconhecimento e uma série de ferramentas, para que elas possam mesmo criar um elo, né? Eu gosto de falar que a gente tem que criar uma ponte entre o ato de se alimentar e o nosso bem-estar e a nossa saúde, né? Eu acho que, pela minha experiência, a gente só consegue mudar os hábitos quando a gente realmente, quando, primeiro, essa vontade é real de dentro para fora, né? E quando a gente assume a responsabilidade sobre a nossa saúde. Então, aí você começa a realmente ligar os fatos, né? Porque senão a gente come compulsivamente, a gente perde, né, toda aquela conexão que a gente tem ali com a nutrição real, né, dos alimentos. Do organismo, né? Exatamente. E Também... a ansiedade faz parte, né, de tudo isso. Exatamente. Sabe o que eu queria que a gente começasse a esclarecer? Porque o alimentar consciente é a prática do mindful eating, né? Isso. Então, quando a gente fala de mindful eating ou de alimentar consciente, o que seriam esses benefícios, Camila? Fala pra gente como seria, como pratica isso, né? E esses benefícios, para depois a gente linkar aí com a ansiedade, o que isso vai estar fazendo parte aí para poder melhorar esses episódios de ansiedade que a gente sabe hoje, né, que o Brasil é um país, né, um dos países mais ansiosos, né? Então os estudos mostram isso. Então a gente É a doença do conseguir século. identificar, Depressão, ansiedade, tudo isso. identificar esses gatilhos, né, junto com essa prática de alimentar consciente. Sim. Então, o termo mindful, ele anda muito na moda, né, nos últimos anos, né? Quando a gente fala de mindfulness, a gente fala de atenção plena. E na alimentação, o mindful eating, ele tem dois lados, na verdade, porque quando a gente fala de atenção plena, a gente pensa só ali naquele momento, né, que é uma coisa que a gente também faz muito e que é bem prejudicial com o estilo de vida que a gente tem,
Então acaba que a gente come correndo, a gente não presta atenção no que a gente está fazendo, ainda mais agora com a história do home office, tá todo mundo trabalhando, respondendo e-mail, né? Isso já acontecia no café da manhã, porque você já tá ali vendo, já chegou um WhatsApp do escritório, já. E agora as pessoas fazem o resto do dia delas dessa maneira também, né? Porque elas estão muitas vezes almoçando no meio da reunião, ajudando o filho na escola online e comendo. E isso não dá nem o tempo do corpo perceber que ele está sendo alimentado, né? Quantas vezes a gente não para e pensa, o que eu almocei hoje mesmo? Se alguém te pergunta, né? O que você almoçou? A gente demora às vezes para pensar, e olha que absurdo, né? Quando a E gente Camila, deveria. você sabe que isso acontece quando eu começo a atender os meus pacientes, e acontece muito, exatamente o que você está falando. Fala assim, o que você comeu ontem? Por exemplo, se eu atendo um paciente na parte da manhã, me fala quais foram suas refeições ontem. A pessoa para e fala assim, nossa, espera aí, deixa eu lembrar, né? Incrível, né? A gente não tem. Por quê? Porque você não estava presente ali no momento. E claro que a gente tem mil atribuições, mas esse momento também de você parar ali e se alimentar e criar justamente essa ponte que eu falei agora há pouco, né? De você prestar atenção no que você está comendo, que nutrientes que você está colocando para dentro, se teu prato está balanceado, se não está, né? Porque a gente sabe o que é saudável, né? Mesmo quem nunca foi no nutricionista, quem nunca teve uma orientação. Mas não, as pessoas acabam engolindo qualquer coisa, comendo de uma forma completamente inconsciente e desordenada. Mas o Mindful Eating, ele tem um outro ponto que eu acho até mais importante, porque essa parte da gente parar e fazer uma coisa só é uma coisa que a gente tem que até tentar aplicar para toda a vida, né? Porque senão a gente vive num piloto automático E não só desenfreado. na alimentação, a gente pode praticar a Exatamente. atenção plena, que é o mindfulness, em qualquer rotina diária, desde tomar banho, desde estar aqui com você, desde estar assistindo uma televisão e assistindo uma série, sim, você tem que estar ali conversando com um amigo, né? Exatamente. É o famoso estar no momento presente, né, Ale? Já que a gente vai falar de ansiedade, eu acho que é uma das coisas que mais ajudam a diminuir a ansiedade. Porque senão a gente está preocupado com o que a gente vai fazer daqui a pouco, a gente está remoendo alguma coisa que já passou. Você está sempre entre cá e lá, quando na verdade, se você ficar aqui focado, não tem ansiedade, né? Porque não tem o daqui a pouco, né? Só tem o agora. Mas enfim, uma outra parte do Mindful Eating que eu gosto muito além de tudo isso, além de você estar ali focado, se alimentando, é se perceber. Se a gente pensar, a gente não sente, a gente não se percebe, a gente ignora todos os sinais do nosso corpo. Né? Então, eu acho que a parte mais legal mesmo, quando você pensa numa alimentação mais consciente, mais presente, é você começar a prestar atenção como você tá na hora que você senta na mesa. Eu tô preocupado? Eu tô ansioso? Eu tô nervoso por algum motivo? No momento que você já traz isso para o racional, já é um passinho ali que você já dá em direção a essa consciência do que você está fazendo, porque senão você acaba descontando na comida, comendo mais do que você, né? Açúcar é um assunto que eu gosto muito de falar, porque está completamente ligado, né? O comportamento compulsivo por açúcar também está completamente ligado à ansiedade e essa falta de se perceber, né? Porque a gente tenta tapar buracos emocionais com a comida. Então você está ali, você não percebeu, você não parou para pensar que você está preocupado com um assunto, às vezes, que não tem nada a ver. Você busca aquele conforto e aquela... naquele momento, aquela resposta na comida, sendo que ela não vem, né? O que gera depois culpa, o que gera mais ansiedade, né? Porque acho que a culpa também está muito... permeia muito esse assunto, porque a gente está sempre também correndo atrás do prejuízo, né? Porque aí você come a mais do que você deveria, você comeu sem perceber. Quantas vezes as pessoas não falam, nossa, quando eu vi eu tinha comido a caixa de bombom inteiro e eu nem percebi. Exatamente. Então, esse ato de você também parar ali, se respeitar, substituir essa culpa, às vezes, pelo respeito ao seu corpo, que tem dias, sim, que você tá com mais fome, tem dias que teu corpo tá precisando de algum nutriente. Então, a gente voltar a se escutar, né, Ale? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, assim, de você se perceber, sim, faço uma dieta low carb, mas hoje eu tô a fim de comer 2 bananas e tentar entender o porquê, né? E não só sair comendo tudo que você vê pela frente sem se preocupar com o que está se passando aqui dentro. Exato. Eu acho que E é uma muito por coisa aí. importante que você falou aí até agora, né? Então, assim,
quando a gente vem definindo Mindful Eating, não tem nada a ver com dieta, não tem nada a ver com estratégia nutricional, tá, gente? Você aplica o Mindful Eating em qualquer refeição do seu dia, seja em estratégias low carb, seja estratégias cetogênicas, o que for. Tá? Então tem uma confusão disso também, né? Do mindful eating, por ter o eating aí no final, as pessoas acreditam. Elas têm uma coisa muito da perfeição, né? Eu acho que quando você fala em alimentação consciente, a gente tem que se preocupar muito mais com o progresso, com essa consciência realmente de tomar as rédeas da própria saúde e menos com o detalhe, né? Eu acho que assim, as dietas, né, as estratégias, muitas vezes elas são grandes agravantes da ansiedade. Então a gente tem que tomar muito cuidado para chegar nesse equilíbrio mesmo, né? De também saber. Principalmente quando você fala que as estratégias são agravantes para a ansiedade, isso acontece muito, Camila, quando as pessoas depositam naquela estratégia, né, a plena verdade de que aquilo é para alcançar o resultado, seja de perda de peso, enfim, que na maior parte das vezes sim, é para emagrecimento, né? Hoje a gente sabe que a maior procura hoje em dia ainda é o emagrecimento, é a perda de peso. A gente vê uma evolução aí em busca de saúde, né? De uma longevidade saudável. E isso é muito lindo porque como eu atendo há 15 anos já, então era muito, muito estético, era assim 100%, né? A boa forma. E hoje isso tem caminhado, por mais que o universo ainda seja pequeno, é uma evolução. Então, a gente que está aí fazendo parte, né, inserida nesse processo, a gente consegue enxergar que, poxa, que bom, a gente está chegando. Devagar, mas a gente está chegando. Então, eu tenho contato com muita gente que vem querendo essa mudança mesmo, Ale, porque eu acho que quem, de repente, vai no nutricionista tem muito esse foco ela vai me dar a dieta milagrosa que eu vou emagrecer, os quilos que eu quero. E quem acaba vindo para os meus atendimentos são pessoas assim que já passaram por 10 nutricionistas. Por isso que eu falo muito que às vezes a estratégia agrava. Porque essa pessoa já tem uma tendência a ser perfeccionista, a ser extremamente ansiosa, o fato de que ela tem que seguir aquilo e às vezes ela leva isso exatamente o que você falou, ela leva aquilo como uma restrição absoluta e que não pode sair, porque senão ela vai pôr tudo a perder. Aí pronto. E porque, na verdade, a ideia e a crença da estratégia para determinado objetivo, que é a perda, ela é equivocada, porque as estratégias nutricionais, elas são super eficientes para poder coordenar melhor o seu metabolismo. Né? Então, não só para perda de peso. Então, quando a gente vê estratégias cetogênicas, não é para perda de peso, é para melhorar a sua adaptação metabólica. Né, que a gente sabe que a gente precisa desafiar o nosso organismo. Então, quando você deposita, né, uma crença que aquilo só vai te ajudar nisso, aí super, né, a pessoa fica ansiosa. Só que as estratégias, elas são bem-vindas porque faz com que também, Cami, a pessoa reconheça o que é melhor para ela. Então, quando ela consegue experienciar junto com mindfulness, né? Tipo, ter atenção plena naquela estratégia. Como que o corpo dela sente com menos carboidrato? Ou com mais carboidrato? Ou uma estratégia low food maps, que é diminuir os carboidratos fermentáveis. Porque nem toda escolha saudável é saudável para você. A gente já conversou disso aqui. Exatamente. É saudável para mim. Então, assim, nada na nossa vida tem um objetivo só. Né? Então, as estratégias elas são importantes para realmente ajudar nessa forma como que o organismo ele trabalha. Ale, você tocou num ponto importante também, porque essa história da individualidade, né, e da autoobservação, quando a gente fala em ansiedade, a gente sabe que é uma via de duas mãos, né? Tem essa parte completamente emocional, sim, né, da pessoa ter ali aquela ansiedade em relação à alimentação, mas tem a parte fisiológica, que aí sim as dietas são bem-vindas, porque a gente sabe que se você tem uma dieta super inflamatória, se você abusa de junk food, de óleos vegetais, enfim, das coisas que te inflamam e que de repente
pode me inflamar e não te inflamar, sei lá, se a gente fala de uma lectina, né, de uma lactose, a gente sabe que a neuroinflamação, hoje tem estudos que falam assim, correlacionam completamente com depressão, com ansiedade e inclusive com comportamentos compulsivos. Exato. Porque quando você está com o cérebro inflamado, você fica ali com... Você não tem conexões. Uma névoa, né? Exatamente. Que essa névoa, né, que a gente chama também, tem um termo que hoje até a ciência está mostrando mais, né, sobre brain fog. Ainda vão aparecer muitos estudos que não se defendia, né, isso exatamente, né, que isso acontecia, que é quando realmente as pessoas elas exageram em carboidratos simples e principalmente açúcares, né, e aí ela tem uma perda daquela, né, memória recente, assim, tipo, é como se fosse uma nuvem, né, que tampasse que não te trouxesse clareza. É um assunto super legal. É muito legal. Inclusive, eu fiz uma live outro dia com o Dr. Duprá e a gente falou ele disso. É mestre nisso. É maravilhoso, né? Ele adora falar disso. E a gente falou justamente sobre alimentação e consciência, né? E performance mental, na verdade. Exato. E essa história do brain fog não só é uma coisa momentânea que a gente pode sentir ali de, nossa, não lembro o número de telefone que eu preciso decorar e tal, mas ele está super relacionado realmente com comportamentos compulsivos. Sim. Então, o cérebro ele fica inflamado e as decisões elas não chegam no córtex pré-frontal, onde elas têm que chegar para a gente tomar uma decisão realmente consciente. Então, ele deu um exemplo até engraçadíssimo de e se você precisa decidir entre um churros e uma maçã. E aí ele falou que, normalmente, o que a gente faz quando a gente vai tomar uma decisão? O cérebro começa a fazer visualizações, né? E falar, não, eu tenho que comer a maçã, porque justamente essa coisa do emagrecimento. Não, daqui a pouco tem Réveillon, eu vou ficar de biquíni. A gente vai fazendo de acordo com as nossas experiências e o que a gente quer naquele momento, né? Exatamente. E quando a gente está nesse brain fog, né, quando o cérebro está inflamado por conta também de uma alimentação nociva, ele não chega onde ele tem que chegar a informação. Quem decide é o nosso cérebro primitivo. Então a gente acaba tomando a decisão impetuosa de ir lá e comer os churros. E aí a gente volta para tudo aquilo que eu estava falando. E tem também a ligação muito grande, né? Até falando de alimentação consciente, do alimentar consciente com a ansiedade, ao longo da vida, o que nós fizemos com o nosso organismo, né, com o consumo de açúcares e carboidratos, foi sempre estimular o nosso sistema límbico, que é o nosso sistema de recompensa. Isso. Então, em momentos... E é natural, gente. Muitas pessoas têm dificuldade, né, de lidar com momentos desconfortáveis. E aí, o que acontece? Acontece de você fazer escolhas alimentares que vão confortar, que vão gerar a sensação, né, de prazer. Né? Então, quando você tem a associação do alimentar consciente, né, para poder identificar, né, qual que é o gatilho ali, né, que está acontecendo naquele momento, isso é muito bacana, porque aí vai ajudar na sua ansiedade. Então, o alimentar consciente, como a Camila citou aqui anteriormente, ele te ajuda a identificar quais os seus sentimentos naquele momento. E não só no momento da refeição, que você se alimenta, mas ele começa antes, né, no preparo, na escolha. Então, é muito interessante também a gente associar também, o que a gente está falando, com a fome hedônica, né, que é a fome por sentimentos de prazer. Então, tem muita gente que, por exemplo, a geladeira está cheia de comida. Só que aí ela abre a geladeira e não encontra nada. Né? Tá cheia. Mas é o quê? Porque a fome hedônica ela está ligada com essa ativação do sistema límbico, de recompensa, que normalmente ela acontece em momentos de ansiedade. Né? E aí você tem ali uma busca por um alimento específico, aquele alimento que te gera uma lembrança, que é o churros, que é uma coisa de sensação de prazer, né? Exatamente. Exatamente, então, a lei. Aí quando a gente fala, né, em neuroinflamação, que está totalmente relacionada, e também a gente não pode deixar de falar da saúde do intestino, né? Da saúde, né, do teu microbioma, de como
também, mais uma vez, é uma via de duas mãos, né? Porque a gente também sabe que a maior parte da nossa serotonina é produzida no intestino. Você pode falar melhor que eu, né? Que uma alimentação ali que alimenta as bactérias boazinhas mais do que as ruins vai trazer esse equilíbrio para a gente também, que ajuda no nosso estado emocional, não é? Exatamente. Quando a gente fala de ansiedade, está muito linkado também a essa alteração de microbiota, exatamente por alteração dessas bactérias, dessa produção aí inadequada desse hormônio que se produz no intestino. E é muito interessante que, olha só como que a gente começou esse assunto, né? Muito louco, porque realmente está tudo integrado, está tudo conectado, como diz uma amiga minha, Priscila. A gente fez uma live de tireoide, mas não dá para a gente falar de neuroinflamação e de não falar de intestino e de não falar do alimentar consciente. Por quê? Porque está tudo ligado. Se você não está ali plena fazendo as suas escolhas, tendo atenção e identificando os gatilhos emocionais que fazem você escolher um alimento que não é saudável, mas que vai te trazer prazer, vai afetar seu intestino, vai afetar a sua decisão, o seu momento de decisão. Né? E é muito interessante também, você falou do Duprá, tem um Dupracast dele que é muito legal, que ele fala assim, gente, e é isso, gente, escuta isso. Quando a gente estava falando aqui de brain fog, daquela nuvem que aparece, que você esquece, aí ele ainda conta que ele olhava assim, ó, sabe aquela época de vestibular que você... eu adoro esse exemplo. E aí você entra na sala e olha para o lado, tem 3 pessoas comendo um choquito, um lolo, porque assim, da nossa época, né? Quando tem choquito, lolo. Isso. E aí você fala assim, bom, eu tomei meu café com TCM, com colágeno, pelo menos minha vaga tá garantida, desses daí não. Eu adoro quando ele outro dia na live ele deu esse exemplo. E ele fala assim que ele já olhava e falava assim, opa, -1. Menos um. É muito interessante. Não vai se dar bem. Porque provavelmente, né, essas pessoas, assim, é fato. Muitas pessoas também, eu acho que são 2 grandes grupos. As pessoas que não têm conhecimento dos malefícios sistêmicos do açúcar, né, só pensam em uma condição de ganho de peso, mas... né, tem os efeitos nocivos sistêmicos, e o outro grupo que realmente, né, ela sabe que aquele açúcar faz mal, mas que na hora de fazer alguma escolha não consegue lidar com um determinado sentimento e acaba, né, fazendo uma escolha. É super interessante isso que você falou, porque assim, a gente tem uma... pela minha experiência, eu faço vários cursos também, inclusive relacionados ao açúcar, né? Que são processos com as pessoas. E aí o que eu percebo? Só a informação não é suficiente. Você pode falar 50 vezes, assim. Eu sei por experiências pessoais, até com amigos. Você explica, você fala tudo que o açúcar, por exemplo, faz no corpo. Afeta isso, afeta aquilo. Às vezes a pessoa até tem sintomas de outras implicações que o açúcar traz, não entra na cabeça. Se a pessoa não está realmente, assim... eu costumo dizer que o comprometimento, quando a gente fala em mudança de hábito, em mindful eating, em criar esse elo entre o ato de se alimentar e a nossa saúde, o nosso bem-estar, está muito relacionado com o comprometimento, que está relacionado com a integridade, né? E o que é a nossa integridade? É a ligação entre o que a gente quer, né? O que a gente pensa, o que a gente sente e as nossas atitudes. Sim. Então, muitas vezes, as pessoas, elas querem uma coisa, elas têm um objetivo, que seja emagrecer, que seja melhorar alguns sintomas na saúde, o que for, mas quando ela se percebe, ela está fazendo coisas que vão completamente na contramão daquele objetivo. E por quê, né, que a gente faz isso? Porque você falou, quando ela se percebe, né? Porque ela não está aí presente. Entra o mindful eating, o mindful na vida, né? Porque não é só o eating, né? Não é só ali naquele momento, como você falou agora há pouco, não é a hora só que você senta na mesa e se percebe. Não, é o dia inteiro. Eu costumo falar que se alimentar é também um processo de autoconhecimento. Quando a pessoa começa a se observar e ela começa a ter uns cliques e tudo isso se torna prazeroso. Porque aí você começa a ligar as coisas, né? E as coisas, elas não só estão conectadas, como tudo no nosso corpo é uma via de duas mãos. Uma coisa agrava a outra, né? Quando a gente fala porque é tudo ligado, não é sozinho. Exatamente. Né? A gente né? não trata a saúde mental só com nutrientes para o cérebro, né? Para as mitocôndrias.
a gente trata pelo intestino, né? A gente trata a absorção. Exatamente. E a gente vem de uma cultura que está muito acostumada a separar as coisas, né? Sim. Então, o médico, sei lá, ginecologista, ela só E cada olha... vez mais, né? Especialista, especialista, especialista. Se você não agrupa ali e está inserido numa equipe multidisciplinar, que aí eu acho lindo isso, né? Eu acho realmente super bacana essa ideia da especialidade, mas ela não isolada, cada um num canto, mas os grupos, né? Porque aí realmente você... E cada vez mais também a gente tem médicos que olham, tem um olhar mais integrativo, né? De olhar, sim, a minha especialidade é essa, mas eu tô vendo que esse teu exame aqui tá estranho, ele pode até indicar... E aí consegue direcionar, né? E tipo, daquela expressão bem antiga, cada macaco no seu galho, né? Faça para frente, né? Tenha humildade de saber até onde você pode ir. Porque aí a gente acaba não tratando coisas, né? Porque até ansiedade, depressão, essas coisas, muitas vezes você vai num psiquiatra que já enfia um remédio, né, na pessoa, quando na verdade, de repente, são deficiências nutricionais. Sim. Quando se tivesse acompanhamento de um nutricionista, sim, de um médico que analisasse a fundo os exames, ia ver que, sei lá, tem uma deficiência de alguns nutrientes, tá? A pessoa precisa tomar um pouco de magnésio, enfim, tem, né, uma série de coisas que dá hoje muito para se perceber, não só por exames, né, de uma forma mais profunda, mas com autoobservação, né, com uma conversa mesmo profunda entre médico e paciente, né, de perguntar. Outro dia eu estava conversando com uma médica também que falou que ela pergunta para todos os... Ela é bem integrativa, assim. Ela falou que ela pergunta para todos os pacientes que tomam remédio antidepressivos, essas coisas, se o psiquiatra perguntou o que eles comem, se eles vão ao banheiro. E eles não perguntam, ela falou. Não, de jeito nenhum. É muito, tipo, a área dele, é tipo até ali que ele consegue ir e não vai, e não integra, né? Não lida o corpo humano como um todo. Né? Exatamente. Isso é realmente bem delicado hoje em dia mesmo, a gente precisa ter atenção nisso. Sabe uma outra coisa que é bacana a gente falar aqui também, Camila? Que quando a gente tem, né, atenção nessas escolhas, né, alimentares no dia, porque algumas pessoas podem ficar com um pouco de dúvida, eu acho, isso acontece no consultório também, né? Como o mindfulness vai ajudar em processos, em problemas de compulsão alimentar, né? É claro que a gente não pode aqui também desconsiderar, né, históricos que são mais agravantes, que às vezes tem aí um polimorfismo genético com ansiedade, né, com saciedade, e aí são casos separados, mas de forma geral, né, vivendo hoje na situação que a gente vive, de que realmente, né, o estresse é um dos principais gatilhos para a ansiedade, e que sim, é possível com mindfulness você estar presente com atenção, você entender, né, ao comer ou a escolher alguma coisa que você precisa distinguir alguns processos, que é fome. Então, você precisa identificar isso. E o corpo, ele dá sinais. Né? Então, se você sentir fome, fome real, fome fisiológica, a necessidade do corpo se nutrir, aí você pode ter tontura, você pode ter aquele incômodo, né, no estômago. Então, o seu corpo vai te dar sinais. Né? A gente sabe, né? E aí, identificado a fome, a gente identificar um momento de saciedade, né? Então, comeu, sentiu-se satisfeito, né? Então, esse momento do alimentar consciente vai conseguir, sim, evitar problemas de compulsões em grande parte dos casos. Ele ajuda muito, né, Ale? Acho que são dois pontos. Tem essa história da fome, né? O que é fome de verdade, bem isso que você falou, né? De saber a hora de começar a comer e a hora de parar de comer. E isso a gente só percebe quando a gente está realmente conectado com a gente mesmo, né? Com as nossas sensações, tudo. E saber também identificar as nossas fomes inconscientes, né? Porque a gente está o tempo inteiro. Exatamente, a gente se desliga, né? Eu acho que a gente, culturalmente, quando a gente é criança, e a gente faz hoje isso com os nossos filhos, às vezes eu mesma, né, que trabalho com isso, que estudo isso, me pego, às vezes,
a gente tira um pouco da criança. A criança, quando é pequenininha, ela tem muito essa percepção, né? Do quanto ela quer comer. Tem dias que ela tá com mais fome, com menos fome, e a mãe fica desesperada ali do lado, falando, nossa, essa criança não comeu nada. Mas a criança, ela sabe, ela come o que é suficiente para ela ali naquele momento. E talvez ela vai repor e vai E na compensar criança num também outro tem momento. sinais de fome, Mas né? a gente perde, né? E a gente perde essa sensibilidade. Então, a gente passa a ter fomes que são inconscientes. Então, a gente tem a fome emocional, que é aquela fome que a gente falou, de ir lá comer, comer, comer. Você nem percebeu por que você comeu, ou você tá triste porque brigou com o namorado, ou tá, o chefe foi chato no escritório, a pessoa chega e fala, ah, eu mereço, né? E a gente faz isso com açúcar, a gente faz isso com bebida alcoólica, né? Agora, durante a pandemia, até aumentou muito. Ontem mesmo, a minha irmã me mandou um artigo falando o quanto aumentou o consumo de açúcar e junk food durante a pandemia. Né? No momento que a gente fala de saúde, que a gente está aqui preocupado com imunidade, né? Em tá com a saúde plena para a E gente dois poder... grandes agravantes para diminuição da nossa imunidade, Exatamente. álcool e açúcar. Exatamente. Então, quando a gente não está conectado com a gente mesmo, a gente tem essa fome emocional, a gente tem essa fome caótica, que é o momento que a gente está ali no telefone, respondendo e-mail, e aí você vai comendo também, você não percebe nem o que você comeu. Tem aquelas pessoas que são, em inglês eles chamam da refuse not, que é aquele tipo de pessoa, sabe que a pessoa acabou de almoçar, mas aí ela passou na tua casa, você está almoçando, você fala, ah, você não quer comer mais um pouquinho? A pessoa acabou de comer, impossível que ela esteja com fome. Ela come mais uma coisinha. Então, ela não consegue recusar comida. Se você oferecer, ela pode estar empanturrada. Se você oferecer uma sobremesinha, um docinho e tal, ela não tem essa, né? Porque para ela já uma resposta automática do cérebro, E é né? muito importante, você falou numa palavra aí que eu acho que a gente não tinha comentado ainda, é identificar se a gente não está no modo automático, né? Então, eu estava falando aqui de identificar de alguns caminhos que fazem parte, né, do processo para diminuir as compulsões alimentares, então identificar a fome, se sim ou não, identificar, né, quando você está satisfeito, degustar aquilo que você está comendo, então degustar, sentir o alimento na boca, né, e a satisfação, né, que gera aquilo. Então, eu acho que são 4 pilares aí que são importantes e que podem sim ajudar, né, no momento. Eu acho que isso que você falou foi muito engraçado. Eu tirei férias uma semaninha e aí a gente, hotel, não tem jeito, café da manhã sempre, por mais que lá nesse hotel não tinha self-service, não tinha buffet por conta da pandemia, eles estavam atendendo cada mesa, assim, para não ficar aglomeração. E aí o Felipe, meu marido, chegou e falou assim, olha ali. Eu falei, o quê? Porque eu sou nutricionista, mas eu não fico observando. É uma das coisas que eu não faço, eu não fico. É muito engraçado, tipo assim, eu desligo mesmo, assim, tipo. Aí o Felipe, olha ali, a mãe tá, não quer bolo, não quer biscoito, não quer isso. E a mesa lotada, cheia, porque ela pediu um tanto de coisa, o filho não queria comer, eram 2 crianças, não queria, e ela lá. Então, assim, olha onde começa, né? Aonde começa a gente ficar ali, ó, no sistema límbico de recompensas, porque Exatamente. ela E às só vezes é uma ofereceu posição da mãe. Eu alimentos lembro. doces, ela só Exatamente. ofereceu. Então, assim, a criança tava lá brincando, ela não tava, tipo, nem aí, Exato. sabe? Então a gente deturpa, né, esse nosso sistema, né? É, Às vezes a mãe queria comer, pratica uma restrição, não curte ela mesma aquele momento e fica tentando enfiar no filho, porque a gente tem aquela cultura de que criança pode, a gente sabe que não é assim, né? Os dados de obesidade infantil aumentam cada vez cada mais. vez Então, mais, né? Hoje o exatamente, Brasil é o 5º país obeso, né? Tipo, com índices exatamente. alarmantes, né, de obesidade. Exatamente. Então Né? é uma coisa realmente assim, muito. Isso que você falou, Ale, eu vi teus stories e tal, e eu vi que ali em alguns momentos você postou até coisas que são consideradas, né, engordativas ou proibitivas. E essa história da consciência, da gente saborear, eu acho que ela vale para os 2 lados. Uma coisa é a gente também aprender a saborear alimentos saudáveis, porque as pessoas têm muitas vezes esse preconceito de que e, gente, é muito gostoso, desculpa. Eu coloco, às vezes, ontem mesmo eu almocei vários legumes no forno e passou um pouquinho, até sabe quando fica quase crocante? É muito bom, né? Delícia!
E também para saborear nos momentos em que a gente se permite, né? Eu falo que são os meus pecados conscientes. Então, se é muito melhor você, de repente, no momento que você tá com vontade de comer a sua sobremesa preferida, você ir lá e comer aquela sobremesa preferida com consciência. E eu faço isso de vez em quando. As pessoas às vezes me perguntam, como eu falo muito de açúcar, eu falo, mas você nunca come açúcar? Sim, às vezes sim. Ela E eu conta preciso que eu ainda tomar servi um uma Ela latte. levou uma sobremesa, Camila. Gente, ela foi, lá em casa a gente foi jantar, primeira vez a gente foi E a gente jantar, tomou conversar. vinho ainda. A gente tomou vinho, comeu japonês e uma sobremesinha. Tipo, a gente toda lá educada e foi uma delícia, e tá tudo Mas foi certo, uma né? delícia. Então a gente também tem que saber se permitir, e nesses momentos de pecado, a gente também pecar com consciência, porque Sim, ali você também vai ter, aquilo vai ter começo, meio e fim, e você vai saborear de uma maneira tão especial que aquilo também vai fazer bem pro teu emocional, vai te fazer bem para várias outras coisas. Quando na sim. verdade o que a gente faz muito, né, as pessoas elas ficam se empanturrando desses substitutos, né? Então, esses doces fit, e elas nunca vão lá e comem realmente de verdade aquilo que elas estão com vontade. O que que quer, né? Eu sou muito isso, eu já falei várias, eu acho que já até aqui no Instagram da Pura Vida. Ah, se alguém me vê comendo brigadeiro, tipo, se a Alessandra estiver por aí, gente, com brigadeiro na mão, não vai ser fit, definitivamente. Não vai ser nada Exato. de batata doce, sei lá, eu nem sei como faz. De verdade, eu nem sei como faz brigadeiro fit. Mas como eu como tão pouco, vai ser um, e tá tudo bem. Vai ser ruim, e você vai se satisfazer. E as E pessoas, às pronto, e não vezes, vou ficar comendo com o pensamento no que eu queria comer, exatamente. E né? aí o que acontece? Elas trocam um vício pelo outro. Tem É, muita gente hoje, que hoje a gente tem uma oferta super grande de doces, e tudo bem, também não tem problema, mas aí você também também não tô tem que comer condenando aquilo a com gente. consciência. Não adianta achar só porque o docinho tem xilitol e não é açúcar, que você vai comer 5 caixas, entendeu? E as A gente pessoas tem acabam. estímulos, né, de paladar, então isso também é Exatamente. prejudicial, né? Que Não é afeta também os legal. hormônios, causa Uhum. também, enfim, mas assim, falando de consciência, não adianta nada, porque você não mudou o hábito, né? Exato. Você apenas trocou uma coisa pela outra por uma coisa que teoricamente é menos prejudicial à sua saúde, mas a consciência continua não estando ali, né? Então é É. muito importante mesmo a gente, quando quiser comer, come, mas também, sabe, saboreia de uma maneira que você vai, né? Mesma coisa com um vinhozinho, de vez em quando É. é gostoso, né? A gente tem que se permitir. O meu Sim. professor lá no IIN, que eu fiz a formação em coaching de saúde e bem-estar, ele sempre falava que chegavam umas pessoas tão neuróticas no consultório dele, esperando que ele fosse dar mais regras ainda, né? E que ele virava e falava assim: vai tomar um drink com seus amigos. Daí semana que vem você volta e a gente começa nosso Exato. processo. É. Porque o É estresse também é porque inimigo da saúde, o né? estresse é o principal gatilho, por isso que a culpa é um dos gatilhos para você ficar no ciclo vicioso da ansiedade, né? Então, isso também não vai ajudar. E quando você fala, vai ali, né, com os amigos, a alimentação é uma pequena parte do estilo de vida. Não Sim. adianta nada as privações acontecerem se você não consegue se divertir e ter satisfação em outros momentos. Por quê? Porque aí nos Exato. momentos de dificuldade você vai descontar ali no alimento. Então isso é todos os estudos assim, eu li já bastante sobre mindful eating. Os estudos mostram exatamente isso, que o alimentar consciente é uma pequena parte e que você sim deve agregar outros prazeres, como por isso Exatamente. que ele, né, que ele Outros sugeriu que prazeres vai e outras ferramentas também, né, exato, Ale, para o nosso um bem-estar. esporte, uma atividade física que te faça feliz. Exato. Ai, Uma meditação. quanto eu escuto de pessoas eu não gosto de musculação. Então procure algo que te faça feliz, Uhum. mas exercite-se, né? Exatamente. E sono, né? Tem várias outras coisas, Sim, outros sim, hábitos são vários saudáveis. pilares. Exatamente, que a gente pode ir agregando também, né? De forma também a ser prazeroso. Não tem mais nada Sim, mais gostoso do que você ter uma boa noite de sono e acordar disposta no dia delícia. seguinte. Né? Isso também dá prazer, isso também motiva, de repente, você a fazer uma atividade física. A Uhum. atividade física, consequentemente, vai te motivar
a ter uma alimentação mais saudável na hora do almoço, vai fazer você dormir melhor de novo quando chegar à noite, né? Uma Exatamente. respiração, uma meditação, uma prática de yoga, enfim, o que for, né? Mas desde que a gente tenha essa conexão realmente com prazer, com bem-estar, né? De ter uma vida que faça sentido, né? Essa história do sentido, a gente até falou disso na outra conversa que a gente teve, na outra live, que é muito, eu vejo por mim, né, Ale? Porque eu fui modelo, eu já tive bulimia, então assim, eu já tive uma relação com a comida péssima, e quando mudou a chave, quando eu realmente vi um sentido em me alimentar bem, não era mais porque eu precisava ser magra, porque eu tinha compromissos É o profissionais. propósito, é o despertar do mindful, né? É Exatamente. viver um propósito. Exatamente. Então, quando eu engravidei, mudou uma chave. Quando minha mãe ficou doente e teve câncer, mudou outra. Porque aí sim você começa a olhar para todos os hábitos e entender o quanto eles são necessários e quanto eles podem ser gostosos na tua vida, né? Para você Exato. viver melhor, para você ter mais bem-estar, para você produzir mais serotonina. E Sim, tá tudo sim, ligado, né? tá tudo ligado. E uma coisa legal aqui para a gente finalizar também, ó, Camila, para a gente deixar aqui algumas formas, né, de praticar esse alimentar consciente quando a pessoa está à mesa, né? A gente já falou aqui um pouquinho, mas é realmente assim, ela preparar-se para aquele momento, né? Preparar-se para comer. Sim, O desconectar, né, a sim, mesa, né? Então, assim, igual você citou no começo, tipo, nós, a gente já hoje, né, as mães com os filhos em casa, então cozinham, ficam na aula junto, sim, assistem aula, cozinham tudo junto, né? Até a exato. forma que você senta à mesa, né, de forma confortável, não em qualquer lugar, E ser um mas se momento de for, prazer, né, Ale? Você falou sim, até dos filhos, né? Ser aquele momento também gostoso de sentar à mesa, de curtir uma refeição em família, de ser um momento agradável, não um momento que cada um tá no seu celular, vivendo num exato. mundo paralelo, né? E que mesmo, isso foi uma coisa bem bacana, que quando eu comecei a estudar Mindful Eating, eu questionei algumas coisas, falei assim, mas poxa, às vezes eu chego em casa e realmente, assim, o fato de eu arrumar minha mesa, sentar, e aí eu escutei de uma especialista também, a Daniela, de Mindful Eating, e ela falou assim, Ale, coma no balcão, mas viva aquele momento. Não tem problema você comer em pé. É Não, a que forma sim, que vai, que tá exatamente. mais fácil ali para você, que realmente aperta para você preparar a mesa e sentar-se confortável, né, e Isso, preparar-se para comer. Eu falei, tem dia que sim. E sim, aí as coisas começam a fazer mais sentido, né? Então, você sim. preparar para comer, você sentar de forma confortável, ou estar em algum ambiente que talvez não seja tão confortável, mas você está inteira ali, Porque não você está cria um sempre ligado. ritual, né? Eu acho que é muito gostoso quando a gente, o ato de se alimentar passa a ser um ritualzinho e você É, começa a sentir necessidade daquilo. Por mais daquilo. que às vezes eu vejo muito aqui em casa, assim, quando eu tô sozinha, eu era do tipo que comia. Minha mãe, nossa, me dava muita bronca quando eu era adolescente, quando eu era novinha, morava com ela ainda, que ela falava: para de comer em frente à pia, para de comer em pé. E hoje, mesmo quando eu tô sozinha aqui em casa, eu tenho um prazer, assim, eu tomo meu café. Hoje de manhã eu fiz meu Bulletproof, aliás, com o colágeno maravilhoso da Pura Ai, Vida. delícia. E eu tenho um prazer, é um momento assim, sabe, de realmente de conexão, de eu parar ali, sentar, dar aquele tempinho ali para mim. É, Então, conforme a gente vai desenvolvendo esses pequenos rituais ali de honrar nossa fome, sabe, de estar ali fazendo aquele momento para você, perceber, assim. a gente começa a sentir necessidade. Você vai, mesmo É, que você tenha 10 minutos para comer, você vai parar e fazer aquilo de um jeito gostoso porque aquilo te faz bem. E acho que isso é muito importante. é. E o mindfulness, ele fala muito da gente se perceber, né, de corpo, mente, coração, mas também um entorno, né, de Uhum. você ter essa percepção ali do ambiente, né, que foi o que você falou, tipo, eu tô ali, mas eu tô ali eu tô dentro de mim, eu tô me observando, Isso, mas eu tô observando aonde eu estou naquele momento e apreciando todo esse ritual, né? Então, exatamente. apreciar o ritual, sentar-se, preparar-se, desconectar-se, né? Uhum. E utilizar também eu falo que eu faço muito isso e o meu marido come muito rápido.
Então eu como e descanso o talher, converso. Por quê? Porque a gente tem que usar, se você tem, né, um momento para isso, um pouquinho mais, Isso. porque olha só, hoje as pessoas que estão fazendo a smart working, né, tipo, que estão trabalhando de home office, não tem mais o horário do trânsito aí, principalmente em São Paulo, que a gente sabe que é uma loucura. Então sobra Então, mais tempo. utiliza, reprograma, planeje o seu dia para que isso fique ao seu favor. E eu É, ontem atendi duas pacientes que falaram assim, olha, eu tô comendo melhor. Por quê? Porque eu não tenho acesso mais ao refeitório, eu não tenho acesso mais a todos os restaurantes que eu ia. Então, eu estou preparando a minha própria comida. Então, utilizar isso ao nosso sim, favor. É um momento difícil? sim. Sim. É um momento que, ai, não, ninguém aguenta ficar em casa mais? Sim. Mas se você começar a utilizar a seu favor, você vai começar a dar valor. Né? É. Porque aí, quando não tiver mais, fala assim, nossa, eu não aproveitei tanto. Exatamente. E se reconectar também, né, Ale, com esse ato de preparar a própria comida. As pessoas, assim, claro, muita gente não tem tempo, muita gente não tem jeito para cozinha, ou acha que. Mas, assim, pode ser tão simples, né? Pode ser tão. Não Gente, precisa para ser quem nada não tem jeito com a mirabolante. cozinha, tem que vir comigo fazer o café da manhã. Eu falo que eu tenho que fazer, tipo, café da manhã em 3 minutos, almoço em 3 minutos, porque tudo meu, eu É adoro muito preparar. rápido. Mas É. passou de Eu 10 também, hein? minutos, Não fico fazendo coisas eu fico mirabolantes. aflita. Eu tenho Eu que sou fazer a tudo louca em da 10 minutos. limpeza, então eu preciso já usar e limpar e deixar tudo arrumado. Eu não gosto de fazer bagunça na cozinha. Eu vou Então fazer um curso pode ser desse. Não fique simples. mais de 10 minutos na cozinha e se Boa, delicie. perfeito. Perfeito, porque assim, as pessoas têm um pouco desse preconceito, né? De que para saber cozinhar, para preparar teu próprio alimento, Isso. você precisa ser um chefe de cozinha, ou é muito difícil, e não é. É muito gostoso. E isso também pode virar um ritual. Eu sou a prova viva, assim, né? A Nininha, que é minha amiga, às vezes eu grito para A ela, Aninha falo, foi lá Nini, em o que que casa, eu uma faço? fofa. Porque eu sou assim, a rainha de inventar receita, eu detesto seguir receita, então eu vou inventando e o que, que eu vou fazendo? Sentindo também. Eu falo que eu uso totalmente minha intuição, os sabores que eu gosto, e eu falo, putz, eu acho que isso combina. E na maioria das vezes combina sim, porque a gente vai se conhecendo e a gente sabe o que, que a gente Sim, aprecia, né? o que a gente gosta. E isso acaba assim. Eu também morria de preguiça, mas hoje, para mim, isso também é um ritual Importante. muito gostoso, sabe? Assim, às vezes eu peço para a minha funcionária que trabalha aqui em casa, ela vai embora cedo, eu peço para ela deixar os ingredientes cortados para Exato. facilitar para mim, mas eu não abro mão daquele momento ali também de me conectar com o alimento, de preparar minha própria comida, de saber exatamente o que eu coloquei ali, E que eu sim, pus uma coisa que é bom para isso. É uma alquimia, né? A alimentação é uma sim, alquimia. E pode ser muito sim. gostoso mesmo. É. Mas é isso, Cami. Obrigada por você estar aqui com a Obrigada a gente, dividir esse você. momento, que bate-papo gostoso. Eu acho que é muito importante, principalmente nesse momento, e eu acho que é a partir do agora que a gente consegue, né, criar hábitos para o futuro. Então, que a gente comece aos pouquinhos, nunca é Com tarde, e certeza, comece né? agora, né, a traçar esse caminho, né, essa Exatamente. conexão, esse ritual, É, que é com a nossa saúde, né? Não é com a exatamente. alimentação, é com a nossa saúde, né, Exatamente. Acho que é se principalmente. conectar e, acima de tudo, a gente honrar a nossa saúde com gentileza, né, Ale? Exato, Tudo isso que a gente falou, com equilíbrio, se exato. respeitando, se escutando, tendo prazer também, por que Sim. não, né? Então a Sim, e gente tem que mudar ter, um né? pouco, exatamente, a gente tem que mudar um pouco essa relação negativa de achar que comer direito é restrição, é chato, porque não é por aí, pode ser muito bom e muito gostoso mesmo. E daí que a gente começa a realmente despertar a nossa consciência. Exatamente. Tá Obrigada ótimo, pelo ó. convite, você, Obrigada. pela vida, é sempre um prazer Obrigada a estar com você pelo seu vocês. tempo aí, por dividir com a gente todos esses conhecimentos aí. E, ó, gente, vou deixar um recado aqui. Dia 26, semana que vem. É semana que vem já? Já. Acho que tá passando tão rápido, né? A Daqui a pouco é gente vai, Natal. tá? A gente vai fazer um bate-papo sobre colágeno lá no É Instagram da muito bom, Camila, não tá? vejo a hora. Eu que sou No super Wellness fã de Section. colágeno, vamos tirar todas as dúvidas. Tem Muito bom. muitos estudos legais que eu peguei aqui. Vai ser bem gostoso a gente conversar sobre esse assunto. Vai Não ser legal. vejo a hora. Vou tirar tudo da Ale, vou saber Isso tudo mesmo. sobre o colágeno. Mitos e verdades. É E o muito que bom. você não sabia ainda sobre colágeno. Esse papo vai ser demais.
Então tá bom, Camila, obrigada. Um Obrigada a você. beijo, um ótimo Beijo dia, boa grande. Bom semana. dia para vocês. Gente, Tchau. obrigada. Ótima semana aí para vocês. Beijo.